para mim. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: bem-vindo você que está assistindo gravado, tá? Não entrou praticamente ninguém agora. Então, se você está assistindo agora, você está assistindo a gravação, eu devo ter subido um vídeo, né? E você está assistindo a gravação, então muito bem-vindo, parabéns por tomar a decisão de assistir essa aula, que nós vamos falar sobre planejamento. Se você quer ter poder, sucesso, alta performance, método PSA significa poder, sucesso, alta performance. Para você ter poder, né, conseguir alcançar o seu sucesso, você precisa de método, você precisa de ferramentas, você precisa de inteligência emocional, você precisa de diversas ferramentas, diversas características aí que vão construir isso na sua vida, tá bom? As pessoas não chegam no sucesso por acaso, tá? As pessoas chegam no sucesso porque elas fazem coisas parecidas, tá bom? Então vamos lá. Se eu olhar pro lado aqui, tô ao vivo, né, no meu Instagram pessoal, e aqui é onde eu gravo e eu subo o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre planejamento. Então, segunda-feira hoje, tá? Esse vídeo que eu tô gravando na segunda-feira, então vamos falar sobre planejamento. Quando eu olho para planejamento, planejamento mesmo de quem quer chegar longe, a gente pensa em planejamento a longo prazo, pensa em planejamento anual, planejamento semestral, trimestral e mensal. Você tem algum desses planejamentos? Sim, não tem problema, vamos construir isso. Mas pelo menos o mínimo, que é um planejamento mensal, um planejamento quinzenal, semanal. Se você falou não, realmente, né, não é o melhor caminho, mas a gente vai construir, não precisa se desesperar, porque nós vamos construir isso. Você tem pelo menos o seu planejamento diário? Não? Então a gente vai construir isso. É fácil? Não. Mas eu vou ajudar vocês para que vocês possam construir um planejamento, e um planejamento que você consiga seguir, tá? Vamos lá. Primeira coisa é que planejamento, organização, ela é uma habilidade, e é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser construída. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, tá? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas hoje, dentro do ambiente que eu convivo com a minha esposa, né, no meu casamento, e ela ser uma pessoa totalmente organizada, muito organizada, isso está puxando o meu nível para cima, tá? Então eu sei que uma pessoa bagunceira como eu, desorganizada como eu, pode se tornar uma pessoa organizada por sentir na pele, né? Skin the game, por estar na pele ali sentindo que dá para transformar uma pessoa desorganizada em uma pessoa organizada, tá? Então organização, primeira coisa, a organização é uma coisa que se constrói, é uma coisa que se cria. Você vai criando organização na sua vida, tá? E a organização vai te dar potência, planejamento te dá potência para você realizar aquilo que você quer realizar. Não tem como você falar para mim que você quer realizar grandes coisas nessa vida se você não se planeja, tá? Ah, Marcelo, mas eu sei o que eu tenho que fazer na minha cabeça. A cabeça é falha, e muito falha, tá? A nossa cabeça não foi feita para armazenar informações, tá? Por mais que você ache que sim, não foi feita, isso não sou eu que estou falando, isso é ciência, isso é estudo científico, onde diz que na sua cabeça não é o melhor lugar para você armazenar informações. Por isso que você tem que planejar, e planejar você tem que ter em algum lugar anotado direitinho o que você tem que fazer em cada momento para você conseguir realizar. Então hoje é segunda-feira, e aí eu te pergunto, você tem a sua segunda-feira organizada? A sua terça-feira organizada? A sua quarta-feira organizada? Não, Marcelo, não tenho. Então vamos lá, como você faz para organizar? Primeira coisa é você ter que entender, o que você quer. Por isso que antes dessas aulas, normalmente tem uma aula sobre propósito, sobre missão, sobre valores, sobre visão. Porque isso tudo dá uma estrutura para você de onde você quer chegar, o que você quer ter para a sua vida. Porque sem essa estrutura principal, básica, inicial, você não tem como dizer para mim que você tem como planejar o seu dia se você não sabe para onde você está indo, tá? Você vai de toda forma você vai chegar em algum lugar, sua vida não vai parar, tá? Talvez você chegue onde você quer, talvez você não chegue onde você quer. Mas, com certeza, quando você tem planejamento, você vai chegar próximo ou realmente chegar aonde você quer chegar. Eu acho que todos nós temos sonhos e queremos chegar em algum lugar que condiz com o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso sonho. Então, para isso, você precisa ter planejamento. Porque você não vai brincar com a sua própria vida, né? Você não vai brincar com a sua própria vida de ter uma pequena chance, ou de ter uma chance, ou de ter uma loteria de realizar aquilo que você quer realizar, tá? E quando eu falo de ter sucesso, alta performance, de ter realização, é para você realizar diversas coisas, como, por exemplo, ter bons relacionamentos, construir riqueza, ter saúde, né? Viver a vida com plenitude, tá? Às vezes, eu quero ter poder, parece algo mal, maléfico, quero ter sucesso. Pessoas de sucesso são
pessoas egoístas, são pessoas vaidosas, são pessoas... Não tem nada a ver. Você que é uma pessoa maravilhosa e boa, você pode ter muito sucesso, você pode ter poder, né? Precisa ter esse poder para construir esse sucesso, e você merece, e isso não vai te transformar numa pessoa ruim. Na verdade, vai fazer você ser uma pessoa feliz, que constrói um ambiente muito feliz e constrói esse mundo feliz. Então vamos lá, algumas coisas sobre planejamento. Hoje é segunda-feira, eu quero falar algumas coisinhas sobre planejamento. Como é que eu faço um planejamento e como é que a gente inicia fazendo planejamento, tá? Para fazer planejamento, você precisa, novamente, entender onde você quer chegar. E aí você vem de trás para frente, né? São diversas aulas antes dessa aula, você vem de trás para frente. O Tiaguinho, meu amigo, Kleber Duarte. Todos bem? Uma ótima semana, gente. Bora, muito sucesso. Então você tem que vir planejando de trás para frente. E aí você tem que entender o seguinte, comece do simples, tá? Comece do simples. Então, primeiro, propósito, visão, valores, você entender onde você quer chegar, o que você quer construir, e aí você tem que transformar isso em objetivos e metas, que fica para uma próxima aula, tá? E as metas têm que ser cognitivas, você tem que ter objetivos claros, para que o seu cérebro entenda aonde você está indo, o que você quer realizar e quando você quer realizar, para que ele possa te ajudar, o teu cérebro é a máquina mais poderosa, e você possa construir o que você quer construir. E aí quando você tem isso, e você deve ter pelo menos isso, você começa a criar as tarefas mais importantes que vão colocar você na direção que você fazendo elas todos os dias, ou semanalmente, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, vão fazer você realizar o que tem que ser feito para você conseguir alcançar o seu objetivo. Lembra, o impossível, né, o gigante, né, o impossível, nada mais é do que realizar pequenos possíveis todos os dias. Então o impossível nada mais é... Porque várias coisas já foram impossíveis. Já foi impossível ir até a Lua, já foi impossível escalar o Monte Everest, já foi impossível diversas coisas. É impossível. Por exemplo, eu venho do esporte, né? O Thiaguinho estava aqui, que era um grande campeão mundial de jiu-jitsu, meu parceiro. E cara, muita coisa do que era impossível, gente que é do esporte vê, que era impossível, hoje é possível, né? Era impossível correr 100 metros rasos antes de 10 segundos. Hoje se corre, porque alguém fez. Alguém foi fazendo pequenos possíveis e treinando até realizar o que todo mundo achava que era impossível, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar tarefas, tá? Hoje é segunda-feira, você vai pegar tarefas, vai distribuir na sua semana. Ai, Marcel, começou a ficar muito difícil. Começou a ficar muito difícil? Simplifica, tá? Primeira coisa, vamos simplificar, vamos planejar o nosso dia. Tá? Planeja 24 horas, daqui para frente pelo menos 24 horas, pelo menos até o final do dia. E dentro desse planejamento, aqui fica uma sacada bem interessante. Desse planejamento, dentro dessas tarefas, uma das tarefas que todo dia tem que ter é um horário para planejamento. É um horário para você organizar o seu dia, é um horário para você organizar a sua vida. Aqui talvez fique a dica mais importante desse vídeo, porque a gente coloca lá, por exemplo, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar com a minha esposa, nesse momento é lazer. Você vai colocando todas as tarefas que você tem no seu dia, de tal a tal horário eu trabalho, aí dentro do horário você faz um cronograma do seu trabalho, dentro do horário de lazer você faz um cronograma, aí a coisa vai ficando mais complexa, mas simplifica, tá, gente? Mas aí você não coloca o horário de planejamento. Você não tem uma hora na semana para se planejar. Se você não tem um momento que você se dedica a se planejar, em que momento você vai se planejar? Então isso parece muito óbvio, muito simples, mas é importantíssimo. Você precisa, por exemplo, agora são 1h da tarde. Então da 1 até as 10 horas, né? O que eu vou fazer? Isso. Cara, e corta, por exemplo. Agora você vai desligar o vídeo, você vai pegar 1 horinha aí e se planejar, espero eu. Se você não consegue, não esquece disso. Toda vez que você vai planejar o seu dia, coloca 1 horinha para se planejar, tá? Coloca 1 horinha para você parar, analisar o dia seguinte, ver. Eu tenho várias estratégias para isso, tá? E aí você planejar o dia seguinte, planejar o outro dia. E primeiro aprende a planejar um dia, colocando pequenas tarefas, poucas tarefas. Tá? Você não vai criar uma grande, como eu falei no começo, é uma habilidade que você vai construir. Você não vai conseguir do nada ser uma pessoa totalmente organizada, você não vai do nada conseguir ser totalmente organizado, mas você pode ir se tornando organizado, cumprindo pequenas tarefas, para que seu cérebro entenda que você é capaz, e aí você vai organizando. Coloca 2 tarefas importantíssimas, né? Você deve ter umas 10 tarefas no dia, então faz uma lei de Pareto. Quais são as suas 2 tarefas mais importantes entre as 10 que realmente vão gerar, né? A lei de Pareto diz que 20% do que você faz gera 80% do seu resultado. Então quais são as 2
duas tarefas que vão gerar 80% do seu resultado, que vão te levar mais longe. Fala, Bico. Tudo bom, meu lindo? Então, organização você aprende a fazer e você tem que fazer aos poucos, tá? Não tenta do nada planejar. E falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa exagerada, tá? Ah, Marcel, quero fazer uma viagem grande, né? Eu sou daqueles caras assim, quero fazer uma viagem grande. Aí eu já começo a sonhar e falar, tá, beleza, quero viajar até a Lua. Pá, cara, não tô indo nem até o Guarujá viajar. Deus abençoe, Bico. Não tô indo nem até o Guarujá viajar e de repente eu quero ir até a Lua. Eu sou aqueles caras. Então eu percebo que esse exagero atrapalha. Então não seja exagerado. Se você nunca fez planejamento, não tenta planejar a semana inteira, o mês, o trimestre, o ano, porque seria ótimo, mas começa a planejar o seu dia. Um dia pra frente. Na verdade, hoje, não planeja mais o seu dia de hoje. Para uma horinha, para 2 horinhas, para 3 horinhas, um bloco de tempo para você planejar o amanhã, terça-feira. Aí na terça-feira, quando você planejar a sua terça-feira, coloca dentro da terça-feira um momento que você vai parar e você vai planejar a sua quarta-feira. Aí você, aprendendo isso depois de uma semana, aí você começa a parar um bloco de tempo para você planejar a terça, por exemplo, hoje é segunda, planejar a terça e a quarta-feira, tá? Planejar a terça e a quarta-feira. E aí você vai aprendendo a planejar para frente. Oi, Rê, Deus abençoe também. Então, planejamento, tá? Primeiro, dando essa estrutura sobre planejamento, que é uma parte emocional, é uma parte técnica, tá? Planejamento é tanto emocional quanto técnica. Ah, Marcelo, por que emocional? Porque, cara, quando você começa a ver tudo aquilo lá e você começa a se perder nos seus pensamentos, no que você quer, no que você não quer, se você deveria fazer, se você não deveria fazer, isso é sua parte emocional agindo, tá? É sua mente dizendo pra você que começa a se embaralhar e você tipo não consegue saber o que realmente você quer, o que você não quer. Isso é uma parte emocional. Você tem que ter controle sobre as suas emoções para você poder fazer planejamento. E lógico, a parte técnica, que a parte técnica é entender verdadeiramente o que é um planejamento eficaz, né? Se você não entende também o que é um planejamento eficaz, você não vai conseguir se planejar. Mas vamos fechar essa aula da seguinte forma. Então, hoje é segunda-feira, 1h da tarde. Você vai pegar, para hoje, a única coisa que você vai planejar agora é o horário que você vai fazer o planejamento de terça-feira. E dentro do planejamento de terça-feira, de suas tarefas, e não coloque muitas tarefas, tá? Coloque tarefa, o restante, o dia vai correr naturalmente, vai correr normalmente. Coloque as tarefas mais importantes, né, no horário que elas têm que ser feitas, tá? No horário que elas têm que ser feitas. E mais coloque um bloco de tempo. Marcelo, que bloco de tempo? O que é bloco de tempo? Você não consegue se planejar em 15 minutos, tá? Você tem o tempo de começar a entrar em foco, hiperfoco, e aí sim conseguir fazer realmente organizar o que você precisa, tá? Então você precisa de pelo menos um bloco mínimo, do mínimo de 30 minutos. Mas eu aconselho de 1 hora a 2 horas um bloco. E não é porque você vai ficar 2 horas planejando, é para você começar a entrar no clima e você começar a se organizar, e você começar a pegar ritmo, você começar a pensar, e aí você ter tempo suficiente, porque assim, gente, você não vai conseguir engrenar. Se você colocar 30 minutos, o que acontece quando eu coloco um tempo pouco para fazer uma coisa que é nova e que às vezes eu tenho dificuldade? Não, Marcelo, mas eu sei me planejar. Se você sabe, se planejar é outro caminho, tá? Mas o que eu tenho que fazer para... Por que eu vou falar para você? Faz um bloco de 3 horas, faz um bloco de 2 horas. Porque não é uma coisa fácil para você planejamento ainda. Então você precisa ter... Você não pode ficar ansioso. Cara, tenho 30 minutos para me planejar amanhã. Não. Eu tenho 2 horas para fazer o planejamento de amanhã. Para entender o que eu vou fazer amanhã, quais são as tarefas, as atividades chaves, as mais importantes que eu tenho que colocar. E aí sim, né, poder fazer com tranquilidade, para que o seu cérebro também não espane, a ansiedade te atrapalhe e você fale, não faço mais isso, não quero fazer isso não adianta, isso não serve. Tá bom? Marcelo, e se não der certo? Se não deu certo, faz parte, gente. Ninguém chegou no topo sem errar, ninguém chegou no topo sem falhar, ninguém foi mais longe sem nunca ter errado, sem ter cometido alguma falha. Grandes atletas, grandes empresários, pessoas que têm o sucesso, que têm o que você quer, não é que elas não erraram. Se você quer ser um grande pai, se você quer ser uma grande mãe, um grande marido, se você quer ser um grande empresário, um grande profissional, cara, as pessoas que estão lá, que você olha e fala, cara, essa mulher é uma mãe maravilhosa, esse cara é um pai maravilhoso, né? Onde foi Dia dos Pais, né? Vamos lembrar disso. Esse aqui é um profissional maravilhoso, quero ter o mesmo sucesso com ele. Esse cara é um esportista maravilhoso. Cara, eles falharam também. Em algum momento eles falharam, em algum momento eles não sabiam o que era para fazer, eles não sabiam como fazer, só que eles aprenderam, tá? Eles erraram e aí eles tentaram novamente, até eles conseguirem.
Só que aqui a dica que fica é essa: planeje o seu dia de amanhã, colocando um bloco de tempo de planejamento. Depois, com o tempo, o que acontece? Com o tempo você consegue, isso é estatístico, isso eu trago do Christian Barbosa, que é o grande autor de gestão de tempo, que ele fala, cara, com o tempo é muito natural você planejar e é fácil você planejar. Então você entende realmente para onde você está indo, você entende o que você quer e é muito fácil planejar. Você já começa a entender facilmente o que dá certo no seu dia, o que não dá certo no seu dia, o que funciona, o que é importante, porque a gente tem que viver, e aí a aula começa a ficar muito longa. A gente tem que viver no importante. O importante é o que vai trazer resultado. Então você precisa viver no importante. Vivendo no importante você vai ter resultado. Mas aí com o tempo você começa a entender o que é importante. O planejamento vai ficando mais fácil. Como eu falei, é uma habilidade. Então a habilidade vai ser construída e vai se tornar mais fácil. Todo aprendizado é como se a gente pegasse o nascimento. Você começa como um bebê que você não sabe fazer nada. Daqui a pouco você começa a ficar sentado, engatinhar, ficar de pé, andar e correr. Vamos dizer que planejamento para ter alta performance, para ter sucesso, é uma corrida. Só que ninguém aprendeu a correr do dia para a noite. Leva-se tempo para aprender a correr. Alguns vão aprender a correr mais rápido, outros vão levar mais tempo. Mas dá para aprender a correr e dá para chegar onde você quer e ter sucesso. Então, a primeira tarefa é começar a se planejar. Quer ter sucesso? Quer alcançar o seu sonho? Se planeje, saiba o que você quer. Aí vem aula de, como eu falei, aula de propósito, aula de valores, de visão, de missão. E aí vai vir aula sobre metas, objetivos, e aí vai vir aula sobre planejamento, que é a aula que a gente está falando agora. Tá? Hoje, como é segunda, você tem que entender qual que é a sua meta, se planejar para poder alcançar. Qual que é a meta dessa semana? Qual que é o objetivo dessa semana? Qual que é os seus objetivos diários? Qual que é o seu objetivo semanal? Qual que é o seu objetivo mensal? Só que esquece tudo isso e faz o seguinte: planeja o dia de amanhã. Tá? E dentro do dia de amanhã, a única coisa que eu vou deixar para você obrigatório é 2 horinhas, 1 horinha para você planejar. Hoje é segunda, para você, amanhã na terça você vai colocar um bloco para você planejar a sua quarta. Na quarta, um bloco de tempo de 1 a 2 horas para você planejar a sua quinta. Começou a ficar fácil, cara, lá na quinta-feira coloca um bloco de 2 horas para você planejar a sua sexta, seu sábado e seu domingo. Marcel, tem que planejar o domingo? Tem. O que você vai fazer com a família? Aí você acorda, não sabe o que é para fazer. Cara, seu momento de lazer. Você tem que, momento de lazer é o principal momento para você, é o principal, é uma das principais coisas que você tem que ter sucesso na vida, sua vida pessoal, sua vida de lazer, vida com a família, né? Planeja, tá? Não deixa ao acaso, porque senão passa o domingo, você não fez nada do que você queria, você não se divertiu, aí você vai, segunda-feira de novo, não curtir com a família, não, planeja até o lazer, planeja. Planeja a sua vida profissional, sua vida pessoal, planeja. Tenha organização para você aproveitar o melhor dessa vida, porque eu acredito que toda pessoa tem um potencial infinito. Como eu sempre falo, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Deus entregou Jesus para nós, por nós, e eu acho que como Ele entregou seu único filho por nós, Ele quer que nós tenhamos o melhor dessa vida. Então assim, cara, eu quero que você tenha o melhor da sua vida. E uma das formas de você ter o melhor dessa vida e realizar os sonhos da sua vida é tendo planejamento. Planeje os seus dias, planeje com calma. Se tiver dúvidas, manda suas dúvidas para mim, manda aqui na postagem, manda no direct, me chama. Marcel, eu tenho dúvidas sobre planejamento. Tá, aonde você está travando? Marcel, não consigo entender nada. Me chama, vamos entender, vamos fazer, vamos começar a construir a sua vida dos sonhos, né? Todo o sucesso que você quer, criando poder através de planejamento, que vai gerar alta performance. Alta performance nada mais é o alto rendimento ou rendimento acima da média, nada mais é do que você conseguir fazer o que tem que ser feito e produzir o resultado que você sempre sonhou. Eu tenho certeza que o resultado que você quer não é um resultado mediano, tá? E também não tem nada demais você querer ficar na média, ser medíocre, isso não tem nada demais, isso é uma escolha de cada um. Mas todo mundo tem um sonho grande, tem algo grandioso no peito aí, batendo no coração que quer realizar. E para isso você precisa de alta performance. Tá bom? Gente, obrigado pelo tempo de vocês, por terem investido, parabéns por terem investido o tempo de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre planejamento, sempre me perguntam sobre dica de livro. Cara, o melhor livro para começar a entender sobre planejamento de tempo e gestão de tempo é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, o grande mestre brasileiro conhecido no mundo todo pela sua habilidade de criar alta performance em empresas, para pessoas e para todos aqueles que querem realmente ter o melhor dessa vida, tá? E ele começou a construir isso porque ele teve sucesso muito novinho, né? Com 19 anos ele estava praticamente sem saúde nenhuma, sem qualidade de vida,
Ele estava destruindo a vida dele, né, porque trabalhava demais, não sabia gerir o tempo dele, né, ele é da área de internet, e com isso ele quase destruiu a vida dele porque ele não tinha gestão de tempo. E ele começou a estudar, ele como nerd começou a estudar gestão de tempo e percebeu os benefícios para todas as áreas da vida, tá bom? Beleza? E uma coisa muito importante, ontem eu vi uma frase e é um grande sabotador da nossa vida. O famoso só hoje pode, né? Ah, só hoje que eu não vou me planejar, só hoje que eu não vou fazer isso. Pode ser a grande, estou esperando perguntas, se não tiver tá tudo bem. Pode ser o grande inimigo, tá? A forma de você afrouxar o seu cérebro e não deixar você construir o seu sucesso, tá? Às vezes você quer emagrecer, mas aí só hoje. Às vezes você quer juntar dinheiro, mas aí só hoje. Aí você quer ser o melhor, você quer ser um melhor filho, mas você não foi visitar seu pai. Ah, é que hoje não deu. Ah, amanhã eu vou. Ah, só hoje que eu não vou fazer. Não faça isso porque pode estar prejudicando o seu sucesso. Tá bom? Bom, aguardo vocês na próxima aula. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Quer ter sucesso, quer ter poder, quer ter alta performance? Planejamento é a palavra que você vai gravar durante essa semana. Valeu. Vou desligar aqui primeiro, tá? Depois eu desligo.